Sim, Tudo. de joia. Dia sempre o primeiro. Tava em aula agora? Não, Oi, Bom dia, Mari. Tudo bem? professor. achei que nem ia conseguir entrar, porque a internet tá zoada agora. Então, Pois é, eu minha tava, internet caiu. numa aula na outra série, tinha gente que tava também falando que tava com dificuldade, mas era um ou outro só. Comigo aqui tá tranquilo. Agora que a gente o modo ligou de novo, agora tá normal. Bom dia, Júlia. Bom dia. Esperar mais 1 ou 2 minutinhos. Eu acabei de mandar o link lá para o grupo, professora. Uhum. Molina Aranha está se conectando. Molina Aranha. Oi. Oi, Molina. Como é que estão as aulas aí de vocês online? Tá tranquilo? Tranquilo naquelas, né, professora? Tranquilo. Até agora. Naquelas, né? Na aula agora do Edmilson, Pro... travou mais que tudo, mas... Sério? A Uhum. Eu internet acho que dele não tava tão boa, não. depende da conexão, acho que do professor, né? Talvez. Bom dia, Cássio. Bom dia, Henrique. Bom dia. Bom dia. Dá Ó, para o me Cássio ouvir? Dá fica para me na ouvir? aula. Dá. Dá para ouvir, estou ouvindo perfeitamente. Bom, Professora, vai ser a partir do primeiro ou do segundo bimestre? não, ainda é o primeiro, nós vamos entrar agora no módulo 12, que nós vamos falar das linhas proporcionais. Eu preciso finalizar, acho que tem esse módulo agora e mais um outro a gente finaliza. Aí nós vamos entrar no segundo bimestre. Então, nós vamos ainda nessa. Beleza. Tudo bem, Isa? Bom dia. Bom dia, Pro, tudo bem? Bom dia, tudo bem, e você? Tô lavando a louça, mas tô bem. Tá lavando a louça? Então agora dá um time aí na louça, para você prestar atenção que eu vou mostrar uns slidezinhos para vocês. Eu espero que agora não trave igual travou ontem, né? Vamos lá, deixa eu colocar minha tela aqui. Bom, as pessoas que forem entrando acompanham comigo depois. Eu vou compartilhar aqui a tela. Vamos ver se vai ficar perfeito agora para vocês. Aqui. Peraí, aqui. Deixa eu minimizar aqui esse, mandar aqui aparecer. Aí, tá aparecendo aí para vocês, tranquilo? Sim. Tranquilo. Sim, então vamos lá. Vamos falar em relação ao módulo 12 agora, que fala-se sobre o teorema de Tales, teorema da bissetriz interna e teorema da bissetriz externa. Todos os três nós já vimos, mas vamos lá relembrando. Falando primeiramente do... Quem tiver com áudio, dá um off aí, e aí só se quiser me perguntar em algum momento na explicação, aí pode me brecar, a hora que não estiver entendendo alguma coisa. Então vamos lá. Tá bom. Teorema de Tales, né? O teorema de Tales, ele é sempre gerado, né? A gente vai calcular através de retas paralelas. Eu preciso obter retas paralelas para trabalhar com o teorema de Tales. Se não tiver retas paralelas, não dá para a gente aplicar. Então, eu tenho aqui, ó, simbolizando 3 retas paralelas. Chamando as retas aí, né, pelos nomes A, B e C, e afirmando que realmente elas são paralelas, essa é a identificação, né, a simbologia de que A é paralelo a B, que é paralelo a C. Então, essas 3 retas paralelas. Volto a afirmar, se não houverem, né, retas paralelas, a gente não pode aplicar o teorema de Tales, porque ele não vai funcionar, não tem como ser. Diante dessas 3 paralelas, a gente vai ter algumas agora transversais. As transversais são as retas que cruzam essas retas paralelas. Em qualquer sentido, né? Desde que elas cruzem. Elas podem estar inclinadas para a direita, podem estar inclinadas para a esquerda, enfim. Eu preciso de pelo menos 2 transversais para aplicar o teorema de Tales, conforme estou anunciando aqui. Aí eu chamei essa transversal de D e essa aqui de E.
Quando se tem essas transversais, pelo teorema de Tales, nós afirmamos que essa medida aqui, ó, ela é proporcional a essa daqui. Ela não vai ser a mesma medida porque as inclinações são distintas. Se elas estivessem perpendicularmente, eu afirmaria que elas seriam iguais. Pode falar, Isa. Essas duas retas têm que cruzar as outras 3 retas ou pode cruzar só 2 ou só uma? Não, ela tem que cruzar as 3. Ou todas as paralelas que tiverem aí em questão. Precisa cruzar porque eu preciso ter uma relação, senão eu não consigo achar as medidas. Pelo menos cruzar 3 retas. Se eu tivesse 10 retas paralelas aí, eu precisaria pelo menos que ela cruzasse 3, para que aparecesse esse segmento, esse e outros 2 aqui, ó. Tá? Então, eu preciso ter esse encontro aqui, ó. Esse vão e mais esse vão. Pelo menos 2 vãos, tá? Que seria essa medida com essa aqui com essa. Tudo bem, Isa? Tudo bem. Beleza. Então, vamos lá. Pelo teorema de Tales, retomando aqui. Ó, pode fazer igual a Isa. Pegou um momento, não entendeu, pode me chamar. Então, esse segmento aqui, ó, que eu coloquei em azul, ele vai ser proporcional a esse. Não de mesma medida, porque as inclinações são distintas, né? Elas não estão inclinadas de um mesmo ângulo, para que elas também tenham medidas iguais. Por outro lado, esses outros 2 aqui, ó, que eu estou representando na forma amarelinha, também vão ser proporcionais, tá? Existe uma razão para eu trabalhar com essa ideia aí. Ó, atribuindo aqui, ó, vou colocar aqui chamando de x, eu não sei qual é a medida, eu chamei de x, e essa medida aqui eu estou chamando de y, porque eu não sei quanto ela vale. Do outro lado, eu também não sei qual é a medida, eu não posso chamar de x também, né, porque senão eu estaria assumindo que elas são iguais. Então, aqui eu chamo de w e aqui eu chamo de z. São 4 medidas distintas. Pode ser que elas sejam iguais em algum momento? Pode acontecer, mas nesse caso, né, são distintas porque as inclinações são diferentes. Os ângulos formados aqui são de medidas diferentes, são distintos, então não podem ter a mesma medida de segmento dessas transversais. As razões, como que eu vou descobrir as medidas quando eu preciso de pelo menos 3 medidas para descobrir uma terceira? As razões vão ser pegas dessa maneira aqui, ó. Eu posso olhar para uma transversal, nesse caso estou olhando para a transversal D, ó, somente a retinha D. Eu posso pegar o X e colocar sobre o Y e igualar a outra transversal, a transversal E. Posso colocar o W sobre Z, conforme eu fiz a primeira demonstração aqui, ó. Essa é uma maneira de eu descobrir uma medida que eu não tenha. Eu posso trabalhar dessa forma aqui. Ou também, não vai alterar o resultado, eu posso trabalhar entre as paralelas. Por exemplo, ó, entre a paralela A e B está o X e o W. Eu também posso colocar X sobre W. E aí, entre a paralela B e C, está o Y e Z. Eu posso colocar Y sobre Z. Das duas maneiras, eu vou chegar no mesmo valor. O que vocês têm que tomar muita atenção é não pegar trocado. Por exemplo, vamos imaginar que eu faça essa primeira informação aqui, a primeira razão. Eu coloque X sobre Y. Se eu estou começando pela parte de cima, na igualdade, eu também tenho que colocar começando pela parte de cima. Se eu colocar Z sobre W, aí vai mudar o meu valor. Então, esse é o detalhe que vocês têm que tomar atenção. Se eu estiver usando a segunda razão, o segundo exemplo de razão, se eu colocar X sobre W, eu não posso colocar Z sobre Y. Eu preciso pegar sempre no mesmo sentido. Eu estou da esquerda para a direita. Eu pego da esquerda para a direita a outra também. Alguma pergunta em relação a essa explicação? Senão já passo para o outro, passando para o outro, beleza, vamos lá. Não. Tranquilo.
Continuando ainda no Teorema de Tales. Agora vamos aplicar alguns exemplos com valores, tá? Peguei a mesma reta em questão, né? Estou afirmando que A é paralelo a B, que é paralelo a C. As transversais continuam a mesma, peguei o mesmo desenho. O que eu vou fazer agora é colocar valores. Então, eu coloquei aqui valendo 6, aqui coloquei valendo 8. Do outro lado, eu sei que aqui vale 9 e aqui vale X. Então, esse valor eu não conheço. Então, eu vou aplicar as razões para descobrir quanto vale X. E elas ficariam com essa ideia aqui, ó. Primeiro, eu vou colocar o 6 sobre 8, ou igual ao 9 sobre x. Fazendo a regra de 3 aqui, ó, eu tenho 6 vezes x e tenho 9 vezes 8. Então, eu teria 72 dividido por 6, né? Fazendo uma regra de 3 aí simples. E aí, eu teria o valor de x valendo 12. Isso pegando os valores de uma transversal de cada vez. Agora, se eu for pegar os valores entre as duas paralelas, eu também fiz o exemplo aqui, e vocês vão ver que vai dar sempre a mesma coisa. Ó, aí eu fiz o de outra maneira. Então, eu vou pegar entre as duas primeiras, ó, 6 sobre 9, que é igual a 8 sobre x. Fazendo 8 vezes 9, só um minuto, Molina. Fazendo 8 vezes 9, eu vou ter o mesmo, né? 72 dividido por 6 dá 12. Pode falar, Molina. Eu poderia simplificar esse 6 sobre 9 ou não? O 6 sobre 9 pode, como pode também simplificar o 6 sobre 8. Você poderia deixar na forma irredutível também, aí fica valores mais baixos, pode também. Você pode chamar os 6 oitavos, dividindo os 2 por 2, de 3 quartos. E pode também colocar aqui, ao invés de 6 nonos, dividir por 3 e falar que aqui é 2 terços. E aí já até facilita, porque você vai ter valores menores. Pode também, tá, Molina? Ok? Mais alguma pergunta? Beleza? Vou para o próximo, né? Não temos dúvidas, vamos para a próxima. Ainda falando do Teorema de Tales, peguei o mesmo desenho, continuo afirmando que A é paralelo a B, que é paralelo a C, com as mesmas ideias aqui. Aí eu vou colocar outros valores, ó. 4 e 6. Aqui vale 9. E quando eu somar toda essa medida, ou seja, a parte azulzinha com a parte amarela, isso vai me dar um valor que eu não conheço, tá? Nesse caso, eu poderia fazer de duas formas, tá? Eu poderia descobrir aqui, ó, fazendo, né, do processo simples, eu poderia fazer 4 sobre 6, e uma incógnita qualquer, não usaria o x, né, para não ser o mesmo que está aqui, e faria uma incógnita qualquer sobre 9, e depois eu daria o valor total, que é o que eu quero descobrir. Mas, se eu não tiver essa possibilidade, eu posso usar esse processo aqui, ó. Na primeira situação, eu poderia fazer dessa forma, ó. Pegando entre as paralelas, tá? Então, aqui, ó, entre as paralelas, eu tenho x que eu quero descobrir, estou pegando aqui, ó, a soma toda. Por outro lado, eu também vou pegar a soma toda, ó, 4 sobre 10. Então, eu vou pegar a soma de um lado, que é x, e colocar sobre a soma do outro lado, que é 10. E aí, o outro que eu vou pegar seria o 9 sobre 6. E resolvendo isso, eu acharia o x valendo 15, ó. Fazendo a regra de 3 simples. Aqui, ó, conforme o Molina havia me falado, também pode simplificar, tá? Pode chamar aqui, dividir isso aqui por 3, aí eu ficaria com 3 meios, ok? Aí me daria 15. De outra maneira também que eu posso fazer, seria pegar, né? Pelo amor de Deus. Que foi? Eu vacilei. Oi. Oi, Arthur. Alguma Me dúvida? desculpa. Não, eu cheguei agora. É porque sim. eu vi lá, o bagulho tava meio-dia e 25. Eu achava que eu já tinha feito as outras. Aí eu não sabia que era sua. Foi mal.
Não tem problema, acompanha a partir daí então, vamos lá. Eu Beleza. poderia fazer também dessa forma, ó, fazer a soma, né? Ó, a soma de 10, pegar sempre pela transversal D. Somei e coloquei sobre 6. Somei, que eu já tenho a soma que é x, e coloco sobre 9. Das duas maneiras vai me dar aí resultado 15, tá? Ou fazer daquela primeira que eu falei, né? Descobrir quanto vale aqui primeiro e depois achar aí a soma dos dois. Alguma pergunta nesse exemplo? Se não, vou para o próximo. Acho que Não. por enquanto, tranquilo. Nenhuma. Tá de boa. Nenhuma, Por nenhuma. enquanto. Ok, vamos lá. Ainda falando de teorema de Tales, vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho essas retas aqui, ó, que estão em marronzinho, laranja escuro, sei lá, enfim. Essas aqui que estão agora, as minhas paralelas, não necessariamente elas vão estar só na horizontal, né? Então, nesse caso, eu dei um exemplo com ela na vertical. E aí, eu coloquei duas transversais. Eu coloquei a azul e coloquei a verde e os valores. Percebam que essa medida aqui, ó, essa medida, ó, entre essas duas primeiras paralelas, olhando pela transversal azul, ela vale 5. Se eu olhar agora nessa outra aqui, ó, da segunda reta com a terceira, né, eu tenho a medida x. E por fim, esse outro lado aqui para mim vale 6. Poderia ter uma outra paralela aqui, mas enfim, eu não coloquei, mas aqui vale 6. O correto seria, tá, gente? Ter colocado uma outra paralela, mas isso não vai atrapalhar, não. Então, essa medida aqui vale 6, ó. Se eu olhar para a verde, aí eu tenho que essa medida até aqui vale 3, essa medida até aqui vale 2 e essa outra medida valeria y. O correto seria colocar uma paralela mesmo aqui. Mas não vai atrapalhar o entendimento, tá? Não vai gerar dúvidas nesse caso. De que maneira eu poderia montar isso daqui? Vamos lá. Poderia montar dessa forma aqui, ó. Poderia pegar entre as paralelas, ó, entre as paralelas eu estou pegando primeiro, ó. Então, eu tenho, nesse primeiro momento aqui, entre essas duas paralelas, eu tenho o 5 e o 3. Coloquei aqui, ó, 5 terços. Aqui eu peço que vocês tomem bastante atenção, porque é bem comum a pessoa colocar 2 sobre x. Porque, eu comecei por cima, eu vou começar por cima. Mas percebam que nesse momento aqui, ó, eu estou pegando a primeira na transversal azul e colocando sobre o valor da transversal verde. Então, se eu estou pegando a primeira em azul, eu preciso pegar a primeira em azul na outra lacuna aqui, ó. Tem que ser em azul também. Por isso que é x sobre 2. Esse é um caso típico de erro, viu? Porque estou pegando de cima para baixo, aí eu vou no automático. Então, prestem atenção pelas transversais que vocês estão fazendo, tá? 5 sobre 3, azul sobre verde. Azul sobre verde, x sobre 2. E isso vai fazer com que eu descubra o valor de x, ou seja, 10 terços, né? Fazendo a multiplicação aqui, né? 3 vezes x e 2 vezes 5. O x seria 10 terços. Outra forma que eu também poderia pegar, ao invés de pegar entre as paralelas, eu poderia visualizar só pegando através da transversal, ó. Então, vamos começar pegando só da transversal em azul. Ó, o 5 sobre x. Aqui o erro, acho que é mais difícil de errar se eu pegar pela transversal. E aí, eu vou pegar pela verde, ó. 3 sobre 2. E aí, eu vou ter o mesmo valor de x. 3 vezes x e 2 vezes 5. Continua dando aqui 10 terços. Alguma dúvida nesse exemplo? Tranquilo? Não. Agora, vamos achar o valor de y. Vamos atrás do y agora. Vamos lá. Vou fazer das duas maneiras também. Vamos pegar aqui entre as paralelas e pegando de uma transversal e outra transversal individualmente. Então, entre as paralelas primeiro, ó. Eu não vou pegar, eu poderia pegar aqui agora, ó. Só que o meu x, ele é fração, então é mais difícil de eu trabalhar. Então, eu vou pegar
entre essas duas, eu volto a repetir, gente, deveria ter uma paralela aqui. Então, faz de conta que ela está aí, tá? Só pra gente, eu esqueci de colocar. Tanta correria que esqueci, mas enfim. Então, ó, eu vou pegar entre essas duas paralelas e vou pegar entre essas duas paralelas, porque eu trabalho com o número inteiro, é melhor. Então, vamos por partes. Estou pegando azul sobre a verde. Cuidado também para não errar aqui. É azul sobre verde. Então, é 5 sobre 3. Azul sobre verde. É 6 sobre y. Fez a regrinha de 3 básica aqui, multiplicou 5y e multiplicou 18. Então, 18 quintos é o valor de y. Poderia também pegar pelas transversais. Então, eu vou pegar aqui, ó. Primeiro pela azul. Vou pegar o 5 e colocar sobre 6. Agora, eu vou pegar pela verde. Vou pegar o 3 e colocar sobre y. E vai dar o mesmo resultado, ó. 5y igual a 18. A resposta é a mesma para os dois. Teorema de Tales, alguma pergunta, alguma dúvida que não tenha entendido a montagem? Não. Tranquilo, Não, né? tá de boa. Tá de boa, que bom. Tranquilo. Que bom. Então, vamos continuar. Agora, vamos falar do teorema da Eu só não bissetriz. sei onde vocês estão. Desculpa. Nós estamos no módulo 12 da apostila 1 ainda, tá, Arthur? Tá bom. É só a explicação que eu tô dando agora do módulo. Beleza. Beleza? Então, vamos lá, ó. Teorema da bissetriz interna, ainda falando do mesmo módulo, tá? Falamos do teorema de Tales, vamos falar agora da bissetriz interna e depois a gente fala da bissetriz externa, que é o que está nesse módulo. Bom, nós temos aqui, e se falando de triângulos, tá? Nós vamos falar, nesse momento, a bissetriz, ela tem que estar interna, ou seja, dentro de um triângulo. Não vai poder estar interna a um quadrado, a um retângulo, ou qualquer outra figura geométrica, precisa ser o triângulo. Lembrando que aqui, ó, essa é a bissetriz que estamos falando em questão, ó. Então, aqui de A até C a bissetriz, e aí ele dividiu o ângulo aqui, né, em duas medidas congruentes, em duas medidas iguais. E ela é uma bissetriz interna porque ela está exatamente dentro do meu triângulo, ó. Ela está dividindo um ângulo interno do triângulo. Então, como que nós vamos trabalhar? Quais são as razões para que vamos supor que eu não saiba alguma medida do lado desse triângulo? A gente pode usar a bissetriz para descobrir. Então, eu coloquei essas setinhas aqui, que é justamente dessa forma que vocês vão trabalhar com as razões. Então, eu vou colocar aqui do lado agora, como é que vocês vão descobrir as medidas. Então, pense, nós estamos aqui com o triângulo, esse triângulo em questão, ele pode estar em uma outra posição, pode ser um outro tipo de triângulo, tá, gente? Mas desde que seja triângulo e que tenha bissetriz. Vocês vão pegar sempre a base do triângulo, ó. Percebam que o meu ângulo que está sendo dividido é esse aqui. Se por acaso o meu ângulo fosse dividido, o ângulo B, eu pegaria por aqui, ó, porque a bissetriz viria nesse sentido. Então, prestem atenção, porque às vezes o triângulo não vai estar assim favorável para nós, né? O que a gente precisa sempre perceber é onde que está a bissetriz. Então, nesse caso, com esse desenho, vocês vão pegar sempre esse segmento BS e colocar, ó, por isso que eu fiz a setinha aqui, e colocar sobre esse segmento AB. A igualdade vai dar sobre, com essa ideia, o segmento SC sobre o segmento AC. Essa é a razão que vocês vão trabalhar para descobrir alguma medida que não tenha do lado do triângulo. Então, pensem na setinha, ó, vem nesse sentido para a esquerda, vem nesse sentido para a direita. Esse segmento sobre esse e esse segmento sobre esse. Fazendo dessa forma, vocês não vão errar. Então, continuando. Se alguma pergunta, pode me brecar aí. Vamos lá. Peguei o mesmo triângulo, já deixei as informações aqui, ó.
né? De que maneira vocês vão pegar as razões. Agora eu vou colocar valores para a gente entender. Então, essa medida de AC é justamente ela que eu não tenho, é ela que eu quero descobrir. Essa medida AB vale 10, e a medida de B até S vale 8, e a medida de S até C vale 4. Vamos voltar com as razões lá, ó. Como que nós vamos pegar? A razão é essa daqui, ó. De acordo com a setinha, é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar, então, o 8 sobre 10, ó, que é a medida de BS sobre a medida de AB, 8 sobre 10. E depois eu pego a medida de SC sobre a medida de AC, né? Então, eu tenho aqui 4 sobre X. Só troquei as informações, ó. O lado que eu quero descobrir é o AC, ou eu posso falar AC, eu posso usar a incógnita que foi colocada aqui, tanto faz. Agora, fazendo a regra de 3, ó, 8 vezes X, eu tenho 8X, que é igual a 40, ou seja, o meu X vale 5 nesse caso. Dúvidas? Não? Tranquilo? Não. Então, vamos ao próximo Tranquilo. exemplo. Vamos lá, Tranquilo. próximo exemplo. Agora, falando da externa. A interna é bem tranquilinha também, tá? Vamos falar da externa. O triângulo que nós estamos falando em questão é esse aqui, ó. A, B e C. Esse é o triângulo. Essa parte que foi projetada aqui, ó, que está em um traço tracejado, é a projeção da bissetriz. Então, vamos começar novamente. Triângulo A, B e C. Imaginem que vocês não têm ainda essa parte aqui do lado, só o triângulo. Aí, vocês prolonguem esse lado aqui, ó. Essa parte tracejada é que foi prolongado. E aí, eu tenho um ângulo externo, ó. O ângulo, esse ângulo que tá aqui, não é interno, como a gente viu no outro exercício. Ele é externo. Ó, um ângulo aqui de fora. Aí, foi traçado essa reta AS, que vem a ser a bissetriz do ângulo externo. Quando eu traço a bissetriz, eu vou ter uma distância da base aqui, ó. Essa distância de S até C, que é justamente quando eu venho aqui, traço a minha bissetriz, e aí eu venho com a base e prolongo, ó. Prolongo a minha reta até encontrar a bissetriz. Essa aqui é só uma projeção, porque o triângulo mesmo que a gente está falando é o A, o B e o C. Dúvidas até essa parte de explicação? Vamos lá. Não. Razão. Não, Pro. Não. Ok. Ó, dúvida me para, já volto aí. Vamos ver como que nós vamos pegar isso aqui agora. Primeiramente, eu preciso que vocês tenham essa soma aqui, ó. Vocês vão ver quanto que vale essa medida de BC, aí vocês vão ver qual que vai ser o valor que foi projetado, a distância que tem do ponto aqui, ó, do triângulo, até o encontro da bissetriz, vocês precisam dessa soma primeiro. Feito isso, vocês vão colocar o valor que vocês encontraram da soma sobre essa medida do triângulo que é o AB. Depois disso, nós vamos à segunda parte. Pegando a distância, vocês vão igualar, né? Com a distância do vértice aqui do triângulo até o encontro da bissetriz e colocar sobre esse outro lado do triângulo, nesse caso, o AC. Ficaria dessa forma. Então, a razão vai ser com as mesmas letras da razão anterior, tá? A única diferença é que a gente vai ter que projetar aqui a bissetriz. Não que a gente vai ter que projetar, a gente tem que identificar que essa linha tracejada não é o triângulo, é a projeção, ou seja, a distância que eu tenho até a bissetriz. Então, ficou dessa forma aqui, ó. BS, que é nada mais do que o valor daqui, ó, desse somado com esse, ó. BS de B até S, sobre a medida de AB. Ó, sobre a medida de AB. Igual, aí vocês vão pegar a distância de SC, ó, que é justamente a distância da bissetriz, e colocar sobre essa medida aqui de AC. Ok? Agora, vamos aplicar valores aqui para a gente poder entender melhor com números.
Então, eu peguei o mesmo desenho aqui, agora a gente vai colocar valores, ó. Essa medida de AB é justamente a medida que eu não tenho. Essa medida de A até C vale 8. E aí, essa medida aqui vale 5, ó. E essa outra medida aqui vale 10. Como que nós vamos pegar agora, de acordo com a razão que a gente tem? Primeiramente, a gente precisa obter a soma daqui, ó. Obtendo a soma daqui, eu tenho 15, ó. Então, essa soma vai ser colocada sobre x, ou seja, 15 sobre x. E aí, essa distância que eu tenho seria 10. 10 sobre 8. Vamos ver como ficou. Ó, agora resolvendo. Então, ó, de BS, que é justamente a soma da base do meu triângulo com a projeção, né, a distância até a bissetriz, vale 15. E aí eu coloco sobre o lado AB, que nesse caso é justamente o que eu quero descobrir. Então, x igual, aí eu vou pegar essa distância de C até S, que vale 10, e colocar sobre o outro lado do triângulo, que nesse caso vale 8. Fazendo a regrinha de 3 aqui, eu faço 10 vezes o x e 8 vezes o 15. Determinando o x aqui, eu tenho 12. Dúvidas nessa ideia? Tranquila? Não. Tranquilo. Tranquilo, muito bem. Tranquilo. Vamos voltar lá, então. Aí, voltamos. Ótimo. Então, esse é o módulo 12, que fala-se de teorema de Tales e essas duas bissetrizes, a interna e a externa. Aí, eu vou pedir para que vocês façam para mim a página 89, a página 90, tá? Para a próxima aula, a gente fazer, só corrigir, tá bom? Vocês vão fazer essas duas páginas. Tem que te mandar foto, Pro? Então, eu não estou pedindo para me mandar, porque como a gente está falando online agora, na verdade eu nem perguntei se a escola quer que vocês mandem, né? Eu não estou pedindo para mandar, porque a gente vai estar falando a respeito quando a gente se encontrar. Se houver alguma coisa... porque a gente vai estar acompanhando, aí vai de cada um realmente fazer, né, gente? Aí cada um que tem que ver, né? Com certeza. Então, enfim, vocês vão fazer essas duas páginas para mim. Amanhã vocês já sabem que amanhã e quinta-feira é feriado, que foi decretado aí pelo nosso prefeito, antecipou alguns feriados aí. Sexta-feira é ponto facultativo. Então, eu não sei se vai funcionar para as escolas também. Vocês vão receber comunicados. Porque ponto facultativo, eu não sei se vai entrar as escolas também. Então, de certeza, amanhã não haverá aula e nem quinta. Sexta que está entre aberto ainda para saber se a escola entra ou não nesse ponto facultativo. Se vocês tiverem aula, vocês vão receber o comunicado aí. Tá bom? E a gente se encontra, não sei se sexta-feira... Deixa eu ver se eu teria aula com vocês. Tenho aula com vocês sexta-feira. Sim. Isso. Todo dia. Então, é verdade. Então, para sexta-feira, a gente vê essas correções aí. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Então, é isso. Por enquanto, né? Vocês tenham um bom feriado, se divirtam bastante, né? Vão aí. Igualmente, Pro. Não tem o que fazer, não. Façam tudo que vocês não fizeram até agora nesse feriado, né? A única coisa que dá para fazer é ficar em casa, não tem outra coisa, né? Exatamente. Eu quero ver quando a gente voltar, que não tiver mais nenhum feriado, nós estamos, vamos estar danado aí, só no trabalho. A gente vem etc. de feriado, professora. Oi? A gente vem de feriado do nada, a sala combina de faltar, tudo certo. Não, combina não, pelo amor de Deus. Combina não, porque esse ano tá difícil, hein? Mas vai melhorar. Deus queira que demore, que as coisas passem aí, que não demore tanto pra gente voltar. Tá bom, gente? Um beijo aí em vocês. Até a próxima, viu? Até mais. Até, Pro. Beijo. Já tem outra aula, hein? Ai, meu Deus. Poxa, outra aula agora, mas